Vamos lá, vamos seguir na política aqui, Henrique. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, são os favoritos para assumirem as presidências da Câmara e do Senado nas próximas eleições, no dia 1º de fevereiro, próximo sábado. Esse dia marca o fim dos mandatos dos atuais presidentes das casas, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, na Câmara, e Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, no Senado. Ambos apoiam Mota e Alcolumbre como respectivos sucessores. E eu te pergunto, Henrique, esses resultados já são barbadas, né? Dos dois lá que vão ganhar. O que esperar então dessas novas gestões das duas casas? Você acredita que, por serem apoiados pelos atuais presidentes, a linha política do Congresso, a atuação do Congresso, a relação com o Executivo vai se manter a mesma, sem muitas ou significativas mudanças? Bom, acho que, grosso modo, sim, com algumas diferenças de estilo e de matiz ideológico, digamos assim. Por exemplo, no caso da Câmara. Primeiro, os dois são mais do que concorrentes, são fortes candidatos a se confirmarem como comandantes das duas casas legislativas, o Senado no dia 1º, que é o sábado, e a Câmara dos Deputados na segunda-feira, que é dia 3, com o Hugo Mota. Ambos foram escolhidos pelos atuais presidentes, ou seja, o Rodrigo Pacheco lá do Senado, o Arthur Lira, então não vai haver qualquer dificuldade na condução desses dois nomes que foram chancelados pelo governo federal, foram chancelados pelo PT, foram chancelados pelo PL, então as candidaturas que vão surgindo, por exemplo, lá no Senado, com Eduardo Girão, que é aqui do Ceará, mas também com o astronauta Marcos Pontes, que parece que está em órbita do ponto de vista da política, são absolutamente a revelia dos seus próprios partidos, entendeu? Ninguém está bancando o Girão, ninguém está bancando o Marcos Pontes. Então, isso aí vai se diluir no caldo da disputa política. No caso da Câmara, o Hugo Mota me parece ser uma pessoa mais maleável, mais flexível, é diferente desse perfil mais duro, mais tirânico em alguns momentos do próprio Arthur Lira, não é, que comanda ali com mão de ferro a Casa Legislativa, né? Ele herdou aquele cetro do Eduardo Cunha, que exerceu um poder na Câmara quase despótico. A gente lembra das sessões que eram comandadas pelo Cunha e era assim, né? Ele queria caçar a palavra de um deputado, ia lá, apertava o botão sem qualquer cerimônia. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o Hugo Mota vai representar, por exemplo, uma relação mais atenuada, ela vai ser menos tensa com o Palácio do Planalto, obviamente a depender daquilo que o Planalto oferecer ao próprio Lira, que é cotado como ministro, né? Eu conversei com um petista muito importante, por exemplo, que exerce cargo no governo, e ele disse que é mais do que possível que o Lira ocupe um ministério e o Pacheco lá também? No Palácio do Planalto. E o Pacheco também, né? Que é o Rodrigo Pacheco, o atual presidente, interessado, enfim, em concorrer ao governo de Minas Gerais, pode ser cotado também para o Supremo Tribunal Federal, se aproximou muito do governo, então eu acho que não vai ter dificuldade em acolhê-lo ali, eventualmente, no Ministério. Lá na casa, o Alcolumbre já é conhecido, já presidiu o Senado entre 19 e 21, né? Agora, ele tem uma relação de proximidade maior com o bolsonarismo, então não sei até que ponto ele vai conseguir administrar, até porque ele tentou se viabilizar e certamente vai conseguir ter sucesso na sua empreitada, prometendo, ou pelo menos fazendo acenos concretos ao grupo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de que poderia discutir uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro, Tardão.